E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí o Senhor me conduziu ali a Brasília, no centro, né, da Esplanada do Ministério, não sei o que é aquilo. E ali eu vi uma coisa. E o Senhor dizia assim para mim, diga uma data, 26 de dezembro de 2024. 26 de dezembro de 2024. Até lá, 26 de dezembro de 2024, até lá. E o Senhor dizia, o que você vê? Eu vi o Congresso, eu vi o Senado, eu vi a presidência, eu vi judiciário, eu vi tudo, mas tudo trabalhando. Estava tudo trabalhando. Aí o Senhor, é Natal, é Ano Novo, eles estão em férias e todos estão em recesso, que para o Brasil para nessa data. Aí o Senhor disse, para os olhos de quem não está vendo o que você vê, mas não vai parar. E diga aos deputados e senadores que eles terão trabalho após o dia 26 de dezembro de 2024. Eles vão trabalhar como nunca trabalharam antes. E vão aparecer em imagens como nunca trabalharam antes. E quem estava até com viagem marcada para passar férias vai desmarcar a viagem. Antes do prazo dos recessos que o território nacional brasileiro e os três poderes irão passar. Então eu dizia para Deus, perguntava para Deus nesse sonho, e não vai ter recesso, Senhor? Aí o Senhor disse, não vai ter recesso. No espiritual, vindo para a parte física, para muita gente, vai ter que trabalhar 100 vezes mais. E aí ficou uma incógnita, até para mim mesmo. Mas como Deus disse que eu não tinha direito de perguntar, só de falar, então eu só estou transmitindo este sonho, que foi e é muito mais do que real. A gente está falando sobre o Supremo Tribunal Federal trabalhando nesse período de recesso. Eles já tinham avisado que iam trabalhar e isso está fazendo com que outros também trabalhem, que é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Marcou uma reunião de última hora depois do Supremo Tribunal Federal bloquear 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas. Reportagem aqui do Eduardo Militão, trazendo aqui a notícia de que Arthur Lira marcou uma reunião de última hora, em pleno recesso parlamentar, com líderes partidários, em meio ao congelamento de 4,2 bi de emendas, que foi determinado pelo ministro há 3 dias. A decisão de Dino amplia essa crise entre Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Antevéspera do Natal, Dino mandou suspender o pagamento de bilhões em emendas de comissão, depois de identificar uma manobra de Lira, para que 17 líderes partidários assinassem como se fossem padrinhos das verbas. O ministro ainda ordenou que a Polícia Federal abrisse uma investigação sobre o caso. A reunião de hoje, oficialmente, é para debater a composição da mesa diretora, mas na apuração aqui a gente sabe que a questão é justamente a suspensão das emendas, que causou muito atrito no Congresso, que já está em recesso. A reunião marcada por Lira está prevista para as 3 horas da tarde. Ele retornou para Brasília. Ele volta de avião da Força Aérea Brasileira de Alagoas para Brasília por causa do compromisso. Alguns líderes estarão por lá, outros vão acompanhar a conversa por videoconferência. Para vocês verem a situação, e nós avisávamos aqui em vários vídeos, principalmente para Arthur Lira. Vários noticiários já estão falando aqui que o Dino só vai parar quando prender Arthur Lira. E o pessoal do PSOL
aqueles que abominam o Lira e que nós tínhamos um respeito muito grande pela amizade dele com o presidente Bolsonaro, né? A situação se inverte totalmente. Jornalistas importantes estão falando isso aqui. A Folha de São Paulo está pontuando isso aqui. A coisa está realmente diferente para ele. Ele vai perder poder. Ele não vai ser mais o presidente da Câmara dos Deputados. Ainda há tempo. Tanto é que ele organizou uma reunião de emergência agora há pouco. A Globo acaba de colocar. Eu vou mostrar tudo aqui. Vamos lá. Mostrando aqui os fatos. Essas pessoas acharam que podia negociar com quem não tem respeito nenhum com o brasileiro, acho que ia respeitar a palavra. Situação, olha, depois do Natal, 26 hoje. Meus amigos. Nós vamos mostrar tudo aqui. Vendo aqui, meus amigos. Dino só vai parar quando prender Arthur Lira. A decisão de Dino é eminentemente política e tem um alvo certo. Aquela que ele tirou as emendas que Inácio tinha pago para conseguir aprovar aquele plano das maldades. Arthur Lira, Polícia Federal, entrou na jogada para apurar toda essa eventual manipulação das emendas da Câmara dos Deputados, que é erradíssimo. Sobre o assunto, né, o Cláudio Dantas, um dos maiores jornalistas do Brasil, já pontuou. Olha aqui, ó. Vamos passar aqui na informação do próprio Dantas. Colocou, ó. Flávio trocou de posição, mas seu objetivo segue o mesmo. Só vai parar quando prender Arthur Lira. E o Lira tinha se reunido com o Flávio no dia da operação da Polícia Federal. Aliados veem retaliação do governo. Retaliação de Inácio. Era óbvio que seria assim, no finalzinho da notícia, ó. Lira não é santo e seu erro estratégico foi confiar na esquerda, no PT, em Lula. Não se negocia com essa gente. Só que um fato também, meus amigos, ele ainda tem poder nas mãos. O Lula passou a perna no Centrão, mas passou bonito e gostoso, né? Agora a gente vai ver situações diferentes. Malu Gaspar, olha aqui, ó. Lira convoca líderes para reunião de emergência sobre o bloqueio das emendas por Dino. Tá aqui fechado na matéria. Eu nunca vou assinar Globo, mas de jeito nenhum. Mas tá aqui, ó. A Malu Gaspar já informando. O Lira está indignado por tudo que aconteceu, por todas essas emendas que ele e os deputados do Centrão perderam. Vai ficar muito difícil a situação de ambos, tanto de Inácio quanto do próprio Arthur Lira. Porque ele não vai ter mais aquele poder de presidente da Câmara dos Deputados. E se ele não fizer alguma coisa agora, nesses últimos dias que ele ainda tem poder e ele ainda pode fazer alguma coisa, ele vai entrar no olho do furacão. E por isso que ele até convocou essa reunião às pressas com todos esses deputados, aliados deles, deputados do Centrão e tal, para ver se ele toma alguma atitude. Muitas vezes Arthur Lira fechou os olhos. Achava que seria impossível alguma coisa acontecer com ele. Viu a prisão de Daniel Silveira quando ele ainda era deputado e não fez nada. Viu a direita ser massacrada por várias barbaridades. E esses dias agora, que ele tinha punido, né, o tal do Glauber Braga, marido de Samia Bonfim e tal, por tudo que o Glauber tinha feito contra ele, agora é o Glauber Braga que tá zombando dele, olha lá. Espero que Lira seja responsabilizado, diz Glauber Braga. Após a decisão, Dino, que mandou suspender os 4 bilhões, né, a expectativa é que Arthur Lira seja responsabilizado por manobra, apontou Glauber Braga, do PSOL. Além de suspender o pagamento, o ministro também pediu que a polícia abra um inquérito para apurar a liberação dessa modalidade de emendas e a suposta manobra feita pelo presidente da Câmara. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL. A sigla apontou irregularidades na destinação de 4 bilhões e 200 milhões em emendas, que a comissão teria, né, acontecido sem transparência. Tudo aquilo lá que a gente já sabe. Glauber Braga, gente. Glauber Braga zombando de Arthur Lira. E aqui os noticiários, ó, o Paulo Capelli traz, ó. Dino fez ataque certeiro ao Congresso, avaliam líderes. Líderes desse desgoverno, né? Bloqueio em emendas aconteceu no momento de inércia do Congresso, com vácuo de poder na Câmara e do Senado. Nessa transição, né, o Lira, tendo aí o seu provável substituto, né, o Hugo Mota, do Republicanos, um período de férias, um período que os parlamentares jamais passariam na cabeça que isso iria acontecer. Acredito que não tem como eles convocar reunião assim, lá no Congresso às pressas e tal. Seria uma coisa realmente inaudita, que nunca aconteceu. Mas eu acho que o Lira vai ter que perder uns dias aí dos seus preciosos, né, momentos de férias para poder reagir. Né, porque essa situação toda pegou ele de surpresa, olha lá. Até fevereiro o Congresso não deve reagir, porque Lira e Pacheco estão de saída, ao mesmo tempo em que Mota e Alcolumbre ainda não assumiram seus cargos oficialmente. Líderes partidários também afirmam sob reserva que enfrentam dificuldades para se comunicar entre si. Vários estão de férias nos seus estados e não estão comparecendo com assiduidade aos grupos de WhatsApp. Relator do orçamento, que não pode ser votado no fim desse ano, o senador Ângelo Coronel afirmou que não há como prever possíveis alterações do texto. O parlamentar ressalta que exigências do STF já foram cumpridas com os novos parâmetros de transferência aí, né, e transparência dessas emendas. É final de ano, é férias. Agora, os dados interessantes, né, meus amigos, que também vai ter reação por parte desse desgoverno. Os deputados não vão deixar assim barato. Olha aqui, já mostrando, ó. Calote de Lula no Centrão vai custar muito caro.
Olha só, avaliação. Lula passou um cheque sem fundos para o Centrão, que agora entendeu que foi tapeado. Nisso, Lira pode dar sequência nas propostas de oposição logo no começo do ano que vem. Para apimentar o jogo, Dino colocou a PF no encalço desses parlamentares. Calote nos currais eleitorais tem preço alto. Traição, meus amigos. Ver toda a imprensa tirando sarro do Centrão pode agravar ainda mais os problemas de Lula para o ano que vem. É o cenário. O Lula será retaliado. Não tem como. Não vai ficar assim. O Centrão foi traído. E é o Centrão que tem a maior parte dos parlamentares. Eu acho que nem Gilberto Kassab vai conseguir esfriar a fervura aí, tá? A opinião de um dos maiores jornalistas do Brasil, que é o Augusto Nunes, diz aí que a questão de determinar a investigação sobre o uso das emendas, o Congresso precisa reagir. No Supremo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr. Está jogando com o governo, em parceria com o governo, se metendo em assuntos do governo, do executivo, e se metendo com o cinismo que é peculiar no legislativo. Quer dizer, a Polícia Federal quer ouvir um senador e 2 deputados. E falta, não, espero que não falte a esses parlamentares, a altivez, é o mínimo, né, que se pede, necessária para não ir, não compareçam, não tem que conversar com a Polícia Federal, não tem nada a ver, porque o PSOL provocou o Supremo. Diga que não tem nada a ver com isso, porque não tem. O Supremo não tem que se meter nesses assuntos, e ainda representado por um fino, o primeiro comunista nomeado para o Supremo, como disse o próprio Lula. Lula nomeia o advogado dele, nomeia um comunista de estimação, e por aí vai. O Supremo não merece respeito também por isso. Agora, o Congresso precisa ter um pouco de vergonha, né? E não tolerar essas intervenções do Judiciário que só reiteram que o Brasil vive sob a ditadura de um poder que se acha mais igual que os outros. Esse desespero todo de Lira ia fazer os membros, elementos, deputados do Centrão se movimentar. E quem que é o dono de muitos desses deputados? Quem dá as cartas e as diretrizes? Gilberto Kassab. Toque, toque, toque na porta de Inácio. Já pede ministérios mais importantes para continuar o apoio. Senão, todos os seus deputados vão desembarcar deste desgoverno. Depois que saiu a decisão de Flávio Dino contra Arthur Lira, teve reunião hoje, a matéria vem quentinha para todo mundo observar do próprio Metrópolis. Vou mostrar tudo aqui. PSD de Kassab já ameaça, né, sair do governo se não tiverem seus pedidos atendidos. Inácio está desesperado. É uma situação pior do que a outra. Muito ainda mais tranquilo do que a situação que ele deixou o nosso país, numa extrema miséria e pobreza. Nós vamos passar tudo aqui. É um absurdo. As notícias ruins, ó. No dólar, mais de 6,27, o Haddad romba o recorde em estatais. Só isso. E eles estão falando que é o melhor governo do mundo. Receitas terão que subir 17 bilhões para atingir déficit. Janja zombando, ó. Primeira dama, 4 mil por hora. 4 mil por hora, gente. Globo recebendo, num ano só, os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. É impressionante, gente, é impressionante. PSD pede a Lula troca de ministério e ameaça abandonar a pasta. Olha só, lideranças do PSD de Gilberto Kassab avisaram a interlocutores de Inácio o desejo de trocar o Ministério da Pesca na reforma ministerial esperada para 2025. A ala insatisfeita é formada pelos deputados governistas, que não se sentem contemplados com a pasta e ameaçam abandonar o alinhamento com o atual governante, né, com o atual representante do país. O ministro da Pesca é André de Paula, ex-deputado por 6 mandatos consecutivos e considerado o único representante na esplanada da bancada do PSD na Câmara. O partido ainda conta com outros 2 ministros de Inácio, Alexandre Silveira e Carlos Fávaro. Esses, porém, representam a bancada da sigla no Senado. Lideranças do PSD afirmam que não se sentem contempladas porque o Ministério da Pesca não tem um orçamento robusto e não trabalha diretamente com projetos que se convertam em votos. Dessa forma, a ala da legenda mais próxima a Lula avisou que caso o governo não transfira André de Paula para um endereço na esplanada ou um ministério mais importante, vai abandonar a pasta com o recado de que os deputados não teriam mais compromisso com Lula. É Gilberto Kassab. Gente, é Gilberto Kassab. No projeto de lei orçamentária, o Ministério da Pesca teve a 4ª menor verba. Olha só que pouquinho, 257 milhões de reais. O valor é maior apenas que os Ministérios das Mulheres, Igualdade Racial e Empreendedorismo. Empreendedorismo, gente, que gera muitos empregos também, foi apenas 132, o menor de todos, olha. Ministério das Mulheres, 240 milhões. De Igualdade Racial, 202 milhões. E depois eles não sabem que o Brasil tá quebrado, né? Porque o Brasil não tem dinheiro. Mas a gente vê aqui, ó, parte da insatisfação da bancada do PSD é ocasionada por causa da concorrência interna no Centrão. Os líderes apontam que outros partidos, como PP, MDB, União Brasil, entregam a mesma quantidade de votos ou menos na Câmara que Gilberto Kassab, mas comandam pastas que proporcionam mais retorno eleitoral. O MDB tem 2 pastas que fazem brilhar os olhos dos parlamentares: Transportes e Cidades
O primeiro tem impacto direto nos eleitores por causa da construção e recuperação de estradas, enquanto o segundo, o Minha Casa Minha Vida. O União Brasil tem integração, comunicação e turismo, que também possuem ações de interesse, além da campanha de desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba. O Gilberto Kassab tá dando um recado aqui, Inácio. Você ficou pesado. Para sustentar o seu desgoverno agora, e pra gente poder caminhar, embarcar juntos nesta linda jornada, ou você entrega ministérios mais relevantes, mais importantes, ou a gente vai sair fora. E a gente sabe muito bem, quem tem, né, o grande número de deputados do Centrão na mão é esse cidadão aqui, o dono do PSD, que tem junto não somente deputados, tem muitos, né, amigos no judiciário, tem a patota toda. Como um sujeito desse, inexpressivo, conseguiu tanto poder? Isso é uma pergunta que a gente não pode responder agora, porque tem muita democracia, e com muita democracia a gente tem que falar menos, quando a gente tem tanta democracia, né? Mas vejam bem, a coisa tá rolando desse jeito, tá acontecendo dessa maneira. Depois dessa situação de Arthur Lira, os deputados do Centrão traídos, então peraí, toda vez que ele for mandar verbas, as emendas PIX, o orçamento do relator, ele vai automaticamente ingressar com uma ação no Supremo por tirar tudo que ele deu pra nós e a gente votar favorável a ele? É isso que os caras estão pensando. Acabou aquele tempo que Inácio conseguiria fazer isso aqui novamente. Não vai. Essa traição vai custar caro a ele. E o Gilberto Kassab já tá dando um recado. Já que é assim, então agora a gente quer ministérios mais importantes. Porque mais do que nunca agora, Inácio vai precisar dos deputados do Centrão. Esses mesmo que ele acabou de trair. Porque acho que os deputados vão ser tão trouxas de acreditar que foi a decisão do Flávio e não, né, um momento ali de proteção a Inácio. Que essas verbas ainda mandou Polícia Federal para vários desses parlamentares. Gente, a coisa vai ficar interessante.